Essa matéria é para você que acha que o karma não foi suficiente ainda para cima de Sérgio Moro. Hoje, Sérgio Moro ainda está entre os temas mais comentados do Twitter, para não dizer que é o assunto mais comentado mesmo. E isso acontece por causa de uma visita que ele fez ao ministro Gilmar Mendes, já em rota final e desesperado por causa do processo que será aberto contra ele, que eu já até falei em outras edições, que será dessa vez um processo criminal. Mas Rony, o Moro está sendo julgado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para cassação do mandato dele. E dizem que ele ainda pode ganhar. Pode ganhar essa ação da cassação, mas eu estou falando de um novo processo que é criminal por gestão caótica da administração dos recursos do tribunal que ele trabalhava lá em Curitiba. Sim, para você que perdeu as últimas edições, o Sérgio Moro, depois de uma série de denúncias feitas, inclusive daquela Fundação Criança Esperança que ele queria criar com o Deltan Dallagnol, finalmente iniciou-se uma corregedoria sobre os trabalhos dele. O que é isso? Veio um cara lá, inclusive ao ministro Salomão, e revisou, claro, uma equipe foi toda, e revisou todos os trabalhos do Sérgio Moro e do TRF4. E jornalistas já obtiveram a informação com o ministro de que ele vai pedir a abertura de um processo criminal contra o Sérgio Moro. Mas isso aí, como eu disse, você já sabia, né? A novidade é que o Sérgio Moro foi procurar ajuda de uma forma que ninguém entende como seria essa ajuda. Ele encontrou um senador que tem assim, uma certa proximidade com o ministro do STF, Gilmar Mendes, logo o Gilmar Mendes, que adora o Sérgio Moro, e falou que queria ter uma conversa franca com o Gilmar Mendes. Foi lá, eu quero falar com o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes atendeu. O negócio são os bastidores dessa conversa que foram vazados aí pela jornalista Mônica Bergamo. Dizem que o ministro falou por quase 90 minutos ensaboando o Sérgio Moro, o que não é difícil de se imaginar, porque os votos dele só no corte do Moro tinha quase essa duração, né? E ensaboou chamando o Sérgio Moro de ladrão de galinha. Não, mas o Gilmar Mendes não falaria um negócio desse. Foi o que disse a jornalista Mônica Bergamo, que ouviu da boca ou do Moro, ou do Gilmar Mendes, ou do senador que estava lá. E o que se comenta nos bastidores é que o Moro procurou o Gilmar Mendes por causa dessa suposta influência que ele teria lá no STF com os outros ministros, porque diz a lenda que o ministro Gilmar Mendes consegue até mesmo mudar o voto dos seus colegas. Eu não sei se você percebeu, mas até no seu pedido de socorro, o Moro tenta uma abordagem tendenciosa e corrupta e que ainda acaba bolsonarizando, que é o ataque ao STF. Quando você procura o ministro dessa forma para interferir por você, se é que foi isso que ele foi fazer lá, você está praticamente chamando o cara de corrupto. Você fala, olha, é que nem se oferecer propina pro guarda. Você fala, mexe aí nos seus pauzinhos, você não é poderoso mesmo? Você está reforçando aquelas narrativas antigas. Talvez por isso que tenha acontecido esse esporro. Dizem que foi uma coisa assim de deixar o Moro com vergonha. Eu vou mostrar pra você a matéria aqui, porque você sabe, eu não tenho esse padrão de só vir soltar a fofoca e não dizer quem foi que começou ela. Vou mostrar a matéria pra você, mas antes só peça que pare um segundo. Se for essa a primeira vez que você tá vendo esse canal, eu tô aqui já com 5 anos combatendo o bolsonarismo, fomos muito atuantes para que a situação chegasse como está hoje, com mais sossego. E você pode fazer parte dessa comunidade que chega a quase 1 milhão de pessoas. Só aqui no YouTube, hein? TikTok tem 500 mil, Kawaii, essas outras redes todas aí. E tudo que você tem que fazer é se inscrever. Não tem que pagar assinatura, não tem que pagar nada. Só deixa o like aqui. Eu tô vendo mentalmente se ajudando esse vídeo a destruir o humor de um bolsonarista hoje. Agora vamos dar uma olhada na matéria publicada aqui na revista Metrópolis. Gilmar Mendes para Moro. Aspas. Você e Dallagnol roubavam galinhas juntos. Fecha aspas. Tá aí a foto do ministro Gilmar Mendes. A conversa de Sérgio Moro com Gilmar Mendes ocorrida nesta terça-feira, dia 2/4, no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal e revelada pela jornalista Mônica Bergamo, foi talvez a cena que melhor sintetiza o que se tornou o ex-juiz e o que, segundo a própria matéria, seria uma virada de mesa que nomes investigados na Lava Jato conseguiram dar. Além dos dois, estavam na conversa o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, que intermediou o encontro a pedido do Moro, devido ao bom trânsito que ele tem com o ministro Gilmar Mendes.
Moro pouco falou ao longo dos cerca de 90 minutos em que o encontro durou. De largada, negou que tenha cometido qualquer crime que justifique a investida, como a que o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, vem anunciando que fará ao enviar ao Supremo Tribunal Federal o relato de supostos desvios encontrados na 13ª Vara de Curitiba, em que o Moro foi titular e de onde comandou a Lava Jato, mesmo sem ser membro dela, né? Você sabe dessa incongruência que eu já expliquei aqui. Sobre a operação, negou que a Lava Jato tenha cometido ilegalidades e tentou se descolar de Deltan Dallagnol, ao dizer que não tinha relação com o ex-procurador e ex-deputado. Mas isso aí é uma cara de pau. Gilmar Mendes viu o seu telegrama, para com isso, as provas estavam lá no STF, rodando nos corredores. Aspas. Não, vim aqui para me defender, fecha aspas. Nesse momento, ele foi cortado pelo ministro Gilmar Mendes. Você e Dallagnol roubaram galinhas juntos. Não diga que não, Sérgio, disse Gilmar, que em todo o tempo foi tratado de ministro e senhor por Sérgio Moro, a quem o ministro preferia responder simplesmente como Sérgio ou você. E isso é muito emblemático. Todos os portais estão dando destaque a essa parte. Diz que o Moro ficava só falando Vossa Excelência, senhor, ministro Gilmar Mendes. E o Gilmar nem de juiz e nem de deputado chamava ele de Sérgio ou você. E há ali também, que está sendo destacado nessa reunião, uma discrepância sem precedente entre qualidade de estudo. Porque o Sérgio Moro é um semi-analfabeto, não se sabe como que ele passou para a prova de juiz, incapaz até mesmo de interpretar textos relativamente simples. Já o ministro Gilmar Mendes, por mais que você goste ou não, gostemos ou não, como um verdadeiro jurista, porque ele é um traça de livros, ele estuda todas as teorias do direito e é autor de vários livros que são usados na academia como referência. Diga ou não. E dizem que nessa conversa o ministro inclusive mandou ele aproveitar a biblioteca do Senado para estudar, que é coisa que ele nunca fez. Rapaz do céu, pra que pedir uma conversa dessa? Olha aqui a aspas. Tudo que a Lava Jato revelou, eu já sabia que você e Dallagnol faziam. Vocês combinavam o que estaria nas peças. Não venha dizer que não, continuou o ministro Gilmar Mendes. Isso aqui pra bolsominion. Foi cancelado por causa do CEP. O bolsominion, ele é um cara que se finge de imbecil. E nas redes sociais eles veiculam essa tese de que o Lula não foi inocentado. Ele foi descondenado para ganhar a eleição e só por causa do CEP. Eles esquecem, eu não vou nem falar do CEP agora, mas eles esquecem completamente que essa história do CEP ela foi inventada só para esconder justamente o verdadeiro motivo da descondenação do Lula, que foi a determinação em julgamento na 5ª turma, tem a sentença, para esfregar na cara de qualquer bolsonarista, é a sentença que determinou que o Sérgio Moro foi corrupto no seu julgamento e que foi um juiz que perseguiu o Lula. Eles querem fazer você acreditar nas redes sociais que não, foi só porque não era naquela cidade que tinha que ser julgado, mas se for julgado em outra cidade, tudo que o Moro fez valia. Não, o que o Moro fez, independentemente da cidade, foi determinado como corrupto. O Moro apodreceu toda a investigação, toda, desde o primeiro passo. E quem disse isso foi a maior corte do Brasil, com membros que haviam inclusive sido eleitos pelo Bolsonaro no julgamento. E digo mais, quando você analisa só a questão do CEP, esses imbecis fazem de conta que não entendem que quando se fala que o processo não deveria ter ido para lá, não é só porque não é a cidade certa, é porque não tem relação com a Petrobras, com a Lava Jato. Eles esquecem desse fatozinho místico. Só iria para Curitiba se fosse relacionada à corrupção da Petrobras. A própria sentença dada pelo Fachin deles, que eles tanto idolatram, reconhecia isso. Não havia correlação da investigação do Lula com a Petrobras. Dentro da burrice de que não entendem que não deveria ter ido para Curitiba porque não tem a ver com a Lava Jato, eles querem que, porque teve corrupção na Petrobras, então Lula é condenado. E os 70 bilhões que foram devolvidos da Petrobras com os corruptos? Resolve da Petrobras com os corruptos que foram presos. A relação do Lula com isso é zero. Quem disse isso é a própria sentença do CEP que eles idolatram, mas nem isso o Bolsonaro consegue entender. Aí a gente chama de burro, eles reclamam, né? O senador prosseguiu na tentativa de se distanciar de antigos amigos e mencionou outro desafeto de Gilmar Mendes.
Marcelo Bretas. Moro disse também não ter relação com o juiz carioca, que também foi afastado da 7ª Vara Federal. Isso é, o Bretas aqui. Que era outro Sérgio Moro, em outra cidade. Naquela época, os dois queriam ser candidatos. Agora eu não conheço nenhum desses caras aí que ficavam em palanque de político. Aqui vem outra aspa do ministro Gilmar Mendes. Certa vez, Sérgio, o Paulo Guedes veio aqui ao meu gabinete e disse orgulhoso que havia sido ele quem havia ido a Curitiba convidar para você ser ministro do Bolsonaro. E eu disse a ele que talvez ele não tenha percebido, mas ao conseguir tirar você de Curitiba, ele deveria colocar isso no currículo. Foi certamente um dos maiores feitos dele no ministério. Tripudiou o ministro Gilmar Mendes diante de um Moro com um sorriso amarelo. Ou seja, a única coisa, e aqui já estou eu acrescentando um pouquinho, a única coisa de bom então que o Paulo Guedes fez pro Brasil foi fazer o Sérgio Moro sair de cima da mamata que ele estava lá escondendo os supostos crimes dele, para que então ele viesse a mostrar pro Brasil do que o marreco realmente é feito e para que a investigação possa ser feita lá, né? Corrupção, corrupção, biografia, conja. Tá aí, olha que delícia. Então, aqui ó, mais algumas aspas do ministro para você se deleitear. Você faltou muitas aulas, Sérgio. Curitiba não te ajudou em nada. Aproveite que está no Senado e estude um pouco. A biblioteca do Senado é ótima, você deveria frequentar. Então, segundo consta a matéria, o Moro só pediu ajuda aqui. Isso é corrupção, isso é corrupção. CNJ deve pedir abertura de processo criminal contra Sérgio Moro. E é como eu te expliquei. Houve uma investigação pelo ministro Luiz Felipe Salomão e, segundo consta as informações, haverá notícias ainda, nós vamos divulgar, sobre crimes cometidos por Sérgio Moro, segundo fontes. Tá aqui a matéria. Processo eu não, Sérgio Moro. A matéria tá aqui do UOL, aqui da Globo, falando que você cometeu corrupção lá quando gerenciava a Lava Jato mesmo, sem ser ministro, sem ser membro da Lava Jato. Eu era o chefe, mas era só no WhatsApp, né? No Telegram, porque para ser da Lava Jato tem que ser do Ministério Público, mas eu era juiz, então eu não podia estar do lado do Ministério Público. Mas em todo lugar eu falo que eu era o chefe da Lava Jato, né? Então, é isso que temos aí pro Sérgio Moro. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, siga o canal, porque quando começar o julgamento, a gente vai transmitir. Um abraço. Fui.